nosso TVI News, operadora. Muito obrigado. A TVI oficial. Compartilhe essa ideia com amigos, parentes, vizinhos. Vamos espalhar boas notícias por aí, inclusive a TVI, tá certo? Você também que nos assiste agora pela rede social Facebook, nós estamos ao vivo na página TVI Play Live. Muito obrigado pelo carinho da audiência e compartilhe essa ideia também por aí. Nós estamos ao vivo também no nosso aplicativo TVI Play Brasil. Milhares de pessoas já estão baixando, baixe você também e recomende. Nós estamos gratuito na loja de Android, por enquanto, brevemente na loja da Apple também para você. Você pode levar a TVI on demand, onde e quando você quiser assistir a TVI na palma da sua mão, no nosso aplicativo TVI Play Brasil. E nós estamos na rede mundial de computadores através do site tviplay.com.br, onde você também encontra as notícias do Brasil e do mundo atualizadas minuto a minuto, com nossa parceria aí do maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, o Jornal à Tarde, tá certo? Você pode ver estas e outras informações aí no Jornal à Tarde. No programa de hoje, vamos falar aí sobre a questão da possível volta da obrigatoriedade do diploma ao curso de jornalismo. A gente vai falar desse tema aqui no programa de hoje. Aonde anda a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas? Fica a pergunta no ar. Vamos falar também aqui no programa sobre economia, não é isso, Bárbara? Bom dia. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Sim, vamos falar sobre economia. O nosso convidado de hoje é o Elson Mira, e ele é professor de economia da UESC e também é empresário. Então, nós vamos saber mais sobre esse tema. No programa de hoje também vamos falar aqui com a Dalila Reis, no quadro 10%. Ela traz mais dicas para você que está nos assistindo, principalmente na questão de relacionamento, seja na empresa, entre amigos, familiares. Relacionamento é uma coisa muito importante. E ela dá o recado também para os empreendedores. E tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no TVI News, que começa nessa segunda-feira, depois de um feriadão. Lembrando a você como vai ser o tempo hoje para Itabuna, Ilhéus e algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e a nossa capital, Salvador. É isso aí, conferimos a previsão do tempo para hoje, nas principais, ou algumas delas, né, aqui da Bahia, principais cidades e também na nossa capital, Salvador.
Bom, gente, esse mês de abril, né, é um mês que alguns sindicatos no Brasil estão se mobilizando e cobrando do governo federal aquela volta da cobrança obrigatória, né, descontado no salário dos trabalhadores, a taxa dos sindicatos. Isso teria sido extinto há algum tempo, mas agora eles querem de volta. E nessa configuração está também o Sindicato dos Jornalistas, né, no Brasil, brigando pela volta da obrigatoriedade do diploma. Foi tirado lá atrás, começou no governo Lula, né? Terminou no governo Dilma, com a desobrigação do diploma para jornalista. O Lula entendia que qualquer pessoa que escrevesse muito bem poderia ser um jornalista. Bacana, né, Lula? Como aqueles dentistas que tiravam o dente dele na época que ele era adolescente, né? Também não tinham diploma, por isso ele perdeu muitos dentes na boca. Enfim, né? Tem profissionais assim que acham que o diploma não é importante. Eu sempre respeitei o diploma em todas as profissões. A prática só não basta, tem que ter a teoria. A teoria é muito importante, abre horizontes, né? Dá base para o profissional, principalmente para conhecer a história daquela profissão. Ele precisa saber como surgiu aquela profissão, por que surgiu, né? E quais as bases, os alicerces que formam aquela profissão. Então, o jornalista não é só aquele que escreve, principalmente no mundo atual em que vivemos, onde você tem jornalismo praticado nos meios eletrônicos tradicionais, né, rádio, televisão e outros, e você tem hoje os meios digitais. Então, todas as pessoas que escrevem duas linhas acham que são jornalistas e vão para as redes sociais omitir a opinião e falar o que quer e o que pensa. Na maioria das vezes acabam passando informações falsas, achando, e elas acreditam que são verdadeiras. Pior é isso. Mas por que elas acreditam que são verdadeiras? Seria má fé? Não, ignorância. A ignorância é a pior coisa que existe no ser humano, né? Quando ele ignora o assunto, ele não tem conhecimento daquilo, e aí escreve o que quer, o que pensa e acha que aquilo é uma verdade. Então, infelizmente, essa questão da falta do diploma no jornalismo é a falta de base e de conhecimento para as pessoas escreverem, publicarem, falarem, né, as notícias, porque jornalismo não é só para você falar o que você pensa. Jornalismo é para você relatar fatos, é para você noticiar acontecimentos, né? E claro, se você tem um arcabouço de conhecimento, né, de literatura, que lhe possibilite emitir uma opinião, aí você estará credenciado a emitir a sua opinião, desde quando isso fique claro que aquilo que você está falando não é uma notícia, mas sim o que você pensa que fosse ou que queria que fosse, né? Então, o jornalismo tem que ser classificado dessa forma. Não pode ser qualquer um que, ao seu bel prazer, entra numa rede social, coloca um blog e fala que é jornalista. Aí não. Então, daqui a pouco, né, por que não permite isso com o médico? Por que não se permite isso com outras profissões? Então, está na hora realmente de rever essa situação e os sindicatos estão bramando aí. Agora, é bom lembrar que os sindicatos só estão cobrando a volta do diploma, ou da obrigatoriedade do diploma, porque o governo Lula, né, prometeu agora a volta da cobrança obrigatória daquela taxazinha do sindicato que outrora era descontado no contra-cheque, no holerite do funcionário, de todas as empresas, né? E os sindicatos arrecadavam bilhões no Brasil, muito dinheiro mesmo, não era pouco não, era muito dinheiro. E infelizmente não se fazia nada pelo funcionário, pelo sindicalizado. No máximo se promoviam greves quando aqueles funcionários não estavam oferindo aquilo que desejavam, um aumento de salário, um plano de cargo, alguma coisa nesse sentido, aí eles iam logo para o extremo e faziam uma greve ao invés de negociar. Mas ainda assim faziam alguma coisa. Quando acabou a obrigatoriedade do pagamento, os sindicatos recuaram. Eu, por exemplo, sou sindicalizado no sindicato em São Paulo, da minha categoria de jornalista. Sou afiliado à FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. E tem mais de 8 anos que eu nunca fui procurado pelo meu sindicato, né? A não ser quando eles mandavam um boleto e depois disso nunca mais me procuraram, e nem pela FENAGE. Sequer aquela carteirinha que eu recebi ano a ano, eu recebo mais, né? Então eu acho que os sindicatos só pensam no dinheiro. Não existe ali um ideal de defender a classe e a categoria, né? Eles querem arrecadar muito, ter muito poder, porque quando se tem dinheiro nesse país, infelizmente,
tem muito poder. E os sindicatos tinham muito poder e agora querem voltar a ter. Mas aí fica a interrogação, perdão, onde anda a FENAGE, né, para brigar e lutar pela sua classe, e aonde andam os sindicalistas, aqueles que eram idealistas, né, que brigavam pela categoria. Fica aí a nossa crítica e o nosso comentário de hoje. O Gustavo está no link para conversar com a gente sobre as notícias de Vitória da Conquista aqui na Bahia. Pode entrar, Gustavo? Gustavo vai falar com a gente sobre a Laélia. Bom dia, Esse Gustavo. papo da comunicação, chegou a se emocionar, chegou a travar, não foi? Mas faz parte. Faz parte, com certeza, chegou a ficar nervoso, mas é isso mesmo, tá certíssimo. Barbosa, eu pedi para entrar ao vivo rapidamente aqui pelo seguinte, a gente está vendo falar e você falou agora, você falou na responsabilidade de divulgar alguma coisa, e eu não sou jornalista, mas estou no meio, então a gente tem que ter uma responsabilidade. Está acontecendo aqui em Conquista agora, a gente está falando agora ao vivo aqui, Vitória da Conquista, e aquelas ameaças de invasão de colégio, de massacres nos colégios, aconteceu aqui em Conquista e a Polícia Militar já reforçou em todos os colégios. Esse aí é o Centro Integrado Naval de Brito, recebeu uma ameaça velada e a gente não sabe até agora, as pessoas não sabem, a gente não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira, né? Então, a gente tem os prints também das mensagens e tudo mais, desde manhã que aqui a movimentação em Conquista, a preocupação com os estudantes, com os colégios, não foi suspensa as aulas, os colégios estão funcionando normalmente, mas todos com polícia na porta, porque existe uma ameaça correndo pela internet, as conversas estão aí gravadas e salvas, os prints também, e hoje esse Centro Integrado Navarro de Brito foi ameaçado de um massacre, uma bobagem, uma idiotice, mas enfim, a Polícia Militar, pelo Coronel Evanildo, determinou já o policiamento de todos os colégios estaduais e municipais da cidade. Todos hoje acordaram com a polícia na porta. Graças a Deus, aqui a atuação é muito rápida. Eu acho que o Rafa só conseguiu de Navarro Brito, mas tem aí, viu, Rafa? Se você quiser baixar aí, tem as mensagens, é um negócio meio horripilante mesmo, é chato, é feinho mesmo. As pessoas, com certeza, ficam assustadas, os estudantes ficam assustados, mas a gente queria tranquilizar que não existe nenhuma possibilidade, pelo menos até agora, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão fazendo investigação, não existe nenhuma possibilidade de acontecimento, por enquanto, nem por agora, e se Deus quiser, não vai acontecer desses massacres, viu, Barbosa? A gente está aqui acompanhando aqui o andamento, e a Rafa no decorrer, vai baixar isso, vai ver, existem realmente as mensagens correndo aí, mas é puramente, por enquanto, é puramente só ameaça. Todos os colégios, eu estou recebendo aqui as fotos, os colégios municipais estaduais de Vitória da Conquista estão hoje, amanheceram hoje com um reforço no policiamento. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Evanildo, determinou colocar uma viatura em cada colégio. Inclusive, eu estou vendo aqui também, recebendo as notícias, aliás, mandar um abraço para o pessoal do blog, que fica mandando para a gente aqui, está acompanhando nossa participação, estão mandando fotos dos colégios particulares também. Então, a gente está aqui tranquilo, viu, Barbosa? A gente está aqui com essa notícia e eu estou corroborando com você que a gente tem que passar a coisa correta, né? Então, por enquanto, está tudo bem e todos os colégios da Conquista, hoje, eu estou vendo aqui, colégios particulares e colégios municipais, todos estão com um policiamento reforçado na porta. Ok, Gustavo. Infelizmente, né, uma ameaça, mas pode ser que uma ameaça se torne realidade. Então, a gente realmente tem que ter cuidado, né? E a polícia tem que estar atenta. E aí eu pergunto, a Bahia foi uma das primeiras a criar a ronda escolar, né? Será que precisa ameaça para poder a ronda escolar ir para a porta das escolas, né? Eu acho que as viaturas têm que estar aí, passando sempre em todas as escolas. E na porta de cada colégio, se possível, sempre um policial ou dois, né? Para evitar que um maníaco desse, um maluco, entre aí. Hoje em dia, rapaz, o mundo tá louco, viu, Gustavo? Hoje eu estava vendo uma notícia pela manhã, bem cedinho. O Dalai Lama, né? Aquele que alguns têm até como um santo, né? Ele pegou um menino e pediu para chupar a língua do menino. Olha que loucura. A que ponto a gente chega, né? Um Dalai Lama, um cara respeitado no mundo inteiro, né?
uma Eu vi pessoa isso, até que eu vi provasse isso. o contrário, né? Uma pessoa de uma reputação ilibada fazer um ato desse. Então, a gente vive num mundo muito louco. A gente tem que ter fé em Deus e muito cuidado acima de tudo, né? As nossas crianças têm que ir para a escola de forma segura e tranquila. A gente não pode mais viver barbáries como essa que aconteceu e nós registramos aqui em primeira mão, né? Infelizmente, lá de Santa Catarina e Blumenau, quando 4 crianças foram assassinadas brutalmente. Então, a gente realmente tem que estar atento a essas ameaças, a polícia principalmente, sobretudo, né? E agir. Não pode deixar que isso passe em branco. Tem que ver de onde Eu vi saiu essa isso. ameaça, investigar e apreender esse menor, se for menor, se for de maior tem que prender e saber por que dessa ameaça, né? Então a gente tem que ter cuidado A realmente, gente, porque louco não está faltando nesse mundo, viu, Gustavo? a gente continua aqui, Barbosa, recebendo as informações, e agora eu estou vendo aqui que, inclusive, no Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, aí, ó, olha só, olha isso aí. Olha isso aí. Tá dizendo aí, ó, 10 de abril de 2023, eu irei entrar naquela, ó, isso aí, de escola. Essas foram as fotos enviadas para o colégio, viu? Ontem, a direção do colégio recebeu essa mensagem que está circulando pelos grupos desse colégio aí, o Centro Integrado Navarro de Brito. Para você ter uma ideia, na eleição eu trabalho como advogado nesse Centro Integrado. Só esse Centro Integrado aí são 22 mil pessoas que votam nesse colégio. São mais de 7 mil alunos, ele é Centro Integrado, são 7 mil alunos nesse colégio. Imagine o risco, imagine o medo. Mas a gente já está enviando para a Rafa aqui as informações e, ó, se tiver alguma coisa, o Coronel Ivanildo já botou polícia em todos os colégios, a gente está aqui recebendo só as informações, Barbosa, e cria aquele clima de pânico mesmo, mas a gente está confiando na Polícia Militar e na inteligência da Polícia Civil para localizar esse cidadão aí. Olha isso aí. Isso aí são os outros colégios, não só aquele Navarro de Brito, mas todos os demais colégios já estão agora recebendo o policiamento. Esse é o Colégio Luiz Eduardo Magalhães, é o colégio estadual, né, e Luiz Eduardo Magalhães, e esse colégio aí também é grande, fica no bairro Nobre aqui em Conquista, ele já está com duas viaturas lá, então a gente está acompanhando aqui, o pessoal do blog está mandando para a gente, agradecer a todo mundo que participa com a gente aqui, levando as notícias de Vitória da Conquista. Amanhecemos com esse clima de suspense, viu, Barbosa? Agora temos um outro clima também. Se você quiser, eu acho que a gente pode botar um outro clima aqui para você ficar logo com inveja. Eu vou dizer a você. Vamos amenizar Estamos, então essas notícias aí, né, Gustavo? Vamos lá. nós estamos bem tensos. As nossas crianças precisam de cuidados. A gente está aqui, vamos trazer mais notícias no decorrer do nosso programa. A gente vai trazer mais informações. Imagens estão chegando aqui e algumas mentiras, fake news realmente. Mas a gente tem um clima que não é fake news. Rafa, pode botar aí, porque não é fake news. O inverno chegou no outono. A gente está aqui desde ontem que chove e conquista. A cidade já está desse jeito aí. Olha só que maravilha, que delícia. Olha só, nesse momento de dia, assim, são 10 horas e 28 minutos. Eu acho que eu atualizei meu relógio, viu, Rafa? 10 horas e 28 minutos, está 22 graus em toda a Conquista. Amanhã a temperatura vai chegar até os 18 graus e na quarta-feira e sexta, quarta e quinta, não, quinta e sexta, 16 graus aqui em Vitória da Conquista. Esse é o clima que está aqui hoje pela manhã, viu? Continua igualzinho. Se eu mostrar aqui atrás na janela, vocês vão ver esse mesmo climinha gostoso aí. Essa é a avenida, a rua, a estrada que liga a BR, a Conquista Barra do Choça, e a gente vai ver também a nossa querida Praça Tancredo Neves, onde é o centro da cidade. Você vê que delícia, né? Uma praça maravilhosa, é linda. Mesmo com chuva, é toda bem cuidada, mas esse climinha aí que você chegou aí, que vocês estão vendo aí, a gente realmente tem o maior orgulho de dizer, Conquista sendo a Suíça, a Suécia e a Suíça baiana. Nós estamos começando, nós estamos no meio de outono, do outono já com cara de inverno. Então é isso, até o final de semana a previsão é chuva, frio e temperaturas até de 18 graus. Estou recebendo aqui mensagens dos nossos amigos aqui dos blogs, mandar um abraço para todos os blogs que acompanham a gente aqui. Essa informação do frio aí que está chegando aí veio do blog também do Rodrigo, blog do Anderson, o pessoal que acompanha a gente aqui, mandar um abraço, que todo mundo colabora com a gente, Barbosa, no melhor intuito de levar notícias boas aqui de Vitória da Conquista e também tudo que está acontecendo. Hoje a gente está com um problema sério aqui, que é esse clima de suspense
por conta dessas ameaças, mas se Deus quiser vai ser só apenas mais uma imbecilidade da internet. É isso aí, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte aí, se possível, ainda no final do programa com a gente. Um abraço. Volto sim, volto trazendo atualizações. Vou trazer sim, com certeza. Ok. Que clima gostoso aí em Vitória da Conquista, né? A região serrana aqui da Bahia. É um clima europeu, né? Você poder, de repente, botar até um sobretudo aí, né, Gustavo? Para sair de Uma manhã aí bem bota. vestido, né? Aí a Bárbara já falou aqui em bota, né? Mulher pensa logo na bota, né? É. É isso aí. Parabéns, Gustavo. E a gente fica da torcida aí, né? Para que a polícia investigue esse caso aí dessa ameaça, desse terrorismo, né? Que não passe de terrorismo e que esse indivíduo seja preso ou apreendido se for menor, né? Bom, vamos falar agora de outro assunto, vamos falar aqui de economia, não é isso, Bárbara? É isso mesmo, Barbosa. Vamos falar um pouquinho sobre economia, né, no Brasil. E o nosso convidado de hoje é o professor Elson Mira. Ele é professor de economia da UESC e ele também presta consultoria para empresas, corrigindo, né, que no início eu falei que era empresário, mas ele presta consultoria para empresas. E a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre esse tema, né? Uhum. Inclusive sobre os preços, como tem aumentado, professor, com relação a remédios, né? Assim, Tudo, né? Tudo aumentou, né? tudo, custo de vida, alimentação, né? É, E aí você chega no mercado e um negócio que era R$ 2, ele tá R$ 6, ou até mais, R$ 7, né? né? E aí conversa com a gente um pouquinho sobre essa alta do preço, a que se deve e o que a gente pode fazer para economizar. Bom dia, professor. Obrigado por ter vindo, viu? Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Bom dia, telespectador. De fato, há alguns anos o Brasil ele vem vivendo momentos turbulentos na economia, que tem fundamentos tanto em elementos aqui do próprio país, como também na economia internacional. Uhum. Há décadas, a gente não pode dissociar a economia do país do plano internacional. A gente não pode esquecer que a gente saiu de um problema seríssimo de saúde pública, que foi a pandemia da Covid, ainda estamos saindo aí, né, felizmente, bem melhor do que já estivemos, e isso trouxe vários problemas de ordem econômica. A gente tem uma previsão de que o ano de 2023 realmente seja muito difícil, principalmente em termos de aumento de preços no plano internacional, todos os países. E uma das características desse processo inflacionário no mundo inteiro que a gente está vivendo hoje é que decorre de um aumento nos custos de produção, aquilo que a gente chama de inflação de oferta. Uhum. Então, quando os custos de produção aumentam, as empresas repassam isso aos preços. E esse é um tipo de inflação que traz muita dificuldade para se resolver, porque muitas vezes os preços aumentam com o consumo reduzindo. É. Na semana passada a gente teve inclusive algo que deu uma assustada em todos aí, que foi os países exportadores de petróleo reduzindo a quantidade produzida de petróleo, algo que a gente viu com bastante intensidade nos anos 70 e que trouxe um problema inflacionário de vários anos, que demorou bastante de se resolver. Então a gente precisa lidar desde com problemas internos brasileiros, decorrentes principalmente dessa história econômica recente aí, mas também não podemos desconsiderar esses elementos externos aí, como também a guerra da Ucrânia e Rússia, que traz um impacto seríssimo em termos de preços de alimentos. Enfim, é realmente um período de bastante complexidade e que acaba envolvendo não somente desafios aos formuladores de política macroeconômica, mas também aos empresários e a nós consumidores, né? A gente tem lidado com problemas do nosso dia a dia, altos níveis de desemprego, inflação alta, taxas de juros altas, dificuldade de se aumentar salário, de modo que é realmente um período bastante difícil para a economia brasileira e mundial. Professor, eu queria. Vamos começar pela macro, né? Economia macro, para o pessoal ir entendendo melhor, porque a economia não é para qualquer um entender, né? Não é fácil, né? Às vezes a pessoa, um leigo, pensa que é fácil. Ah, por que não bota a taxa de juros para 2% ou para menos de um dígito e tudo vai melhorar? É assim que funciona? O governo Lula, por exemplo, está querendo que o Banco Central corrija a Selic, né? A taxa de juros,
porque hoje é uma das mais altas do mundo, se não a mais alta. Isso realmente resolveria, sendo que o senhor acabou de dizer que a nossa inflação não é uma inflação de demanda, mas é uma inflação de produção, né? Ou seja, tem aquela inflação que é tida pelo alto consumo. As pessoas estão comprando muito, comprando, aí tudo vai subindo. E essa inflação nossa, inflação, como o senhor falou, é de produção, né? Ela vem de cima para baixo, ela vem do produto. É o produto que aumenta e não pela procura, né? Então, o senhor acha que a taxa de juros baixando realmente resolveria esse problema? Então, essa é uma discussão do momento aqui no Brasil. Como Certo. o Barbosa próprio falou aqui, a gente tem essa diferença entre inflação de demanda e inflação de oferta. Em princípio, taxas de juros altas servem para conter uma inflação de demanda, como o próprio nome está dizendo, que é aquela decorrente que as pessoas estão comprando demais, se eleva a taxa de juros e isso cria obstáculos à expansão da demanda. No momento, nós temos uma inflação com características de oferta. Então, uma alta taxa de juros, de fato, ela é contestada para uma inflação de oferta, porque os preços já estão aumentando diante de aumento nos custos de produção. Para a gente ter uma ideia, a taxa básica de juros americana, que é aquela equivalente à nossa Selic, ela gira hoje em torno de 4,75% e 5%. Enquanto que a brasileira está 13,75, ou seja, a gente está aí com uma taxa básica de juros praticamente o triplo da americana. Não há expectativa de variação considerável na taxa de câmbio. Portanto, o mercado futuro indica uma taxa de câmbio equivalente à de hoje, o que significa dizer que o empresário pode trazer seus dólares para o Brasil, render juros aqui e converter a uma mesma taxa. Dessa forma, a diferença entre o ganho gerado no Brasil e o americano, que é aquilo que é considerado, como Barbosa falou, em nível macroeconômico internacional, está muito alta. Eu, particularmente, estou entre os economistas defensores de que sim, há muito espaço para que se reduza a taxa de juros brasileira. Porque, veja, a taxa, dentre outras coisas, a taxa de juros do governo, ela não serve somente para os títulos do governo, ela acaba balizando todas as outras taxas de juros do mercado. Quando o governo aumenta ou reduz a sua taxa de juros, isso gera efeitos iguais na taxa de juros do cartão de crédito, na taxa de juros do limite do banco, na taxa de juros que as empresas conseguem nos bancos para financiar seus investimentos. Então, reduzir a taxa Selic fatalmente levará a uma redução de outras taxas, o que será benéfico para a nossa economia, inclusive para gerar um maior crescimento econômico, que a gente está tendo um crescimento econômico muito baixo, bem como reduzir a taxa de desemprego. É isso aí, realmente preocupa muito essa questão da taxa de juros. Agora, antes que a Bárbara faça uma pergunta, né, eu queria te perguntar, essa inflação, né, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que está na casa de 4 dígitos, né? A nossa inflação não é considerada assim tão alta, né? Mas para quem já tem uma inflação mais baixa, preocupa. O senhor acredita que até o final do ano, se permanecer essa Selic como está, né, a economia mundial como está, o senhor acredita que ela fique estagnada nesses 4 dígitos ou que ela possa ainda aumentar mais? Toda segunda-feira, o Banco Central publica um relatório com base nas expectativas do mercado, relatório Focus. O Uhum, relatório que foi divulgado hoje indica uma previsão de inflação ali próximo a 5% para 2023. certo. Como a gente tem, e isso significa que se a inflação de fato satisfazer essa expectativa, ela vai estourar novamente a meta. No entanto, é uma taxa muito abaixo do que de outras que nós tivemos. Por exemplo, em 2015, no governo Dilma, e ainda no governo Bolsonaro, nós tivemos taxas de inflação que passaram dos 10%. Uhum, A economia, a gente não consegue colocar no eixo abruptamente, né, de uma hora para outra. A macroeconomia, ela é muito complexa. Então, eu considero que
o atual nível de taxa de juros, diante de todos os desafios, especialmente no plano internacional, está dentro de um patamar aceitável para que ela vá convergindo, quiçá agora em 2024, no próximo ano, para dentro da meta. Mas, de fato, ainda assim, é uma taxa que tem pesado bastante, até porque, quando a gente fala em taxa de inflação, é a taxa média. Você tem outros preços aí que sobem acima, outros que sobem abaixo dessa média, que é a taxa de inflação propriamente dita. Um outro elemento que a gente precisa considerar é a taxa de crescimento, que a expectativa, novamente, do relatório Focus divulgado hoje, é que o PIB brasileiro cresça menos de 2% agora em 2023. Então, a gente ainda tem uma inflação acima da meta e um crescimento econômico baixo. Em verdade, no Brasil, a gente tem vivido há vários anos aquilo que a gente chama voo da galinha, né, em relação ao PIB. A galinha, ela voa baixo para o PIB brasileiro, diferente de outras economias em desenvolvimento, como, por exemplo, a Índia, a China. O PIB brasileiro tem esse problema desde já uns 15, 20 anos do voo da galinha. E a gente precisa criar novos fundamentos econômicos para que a economia possa crescer a taxas maiores e com inflação baixa. É verdade, tá difícil, né, professor Elcio, esse voo da galinha. Mas vamos entrar na. O presidente Lula, ele agora está querendo que os impostos sejam cobrados sobre aquelas empresas internacionais, quando faz compra, aquelas grandes empresas, né? O que o senhor acha que isso aí é uma boa estratégia do presidente Lula ou que ele vai acabar se frustrando com esse novo planejamento aí, de tirar, né, esses compradores, possíveis compradores, porque com o aumento de impostos vai ter essa redução. Eu considero que é preciso analisar mais detidamente cada indústria. A gente tem algumas indústrias que elas são estratégicas para a economia do país. Recentemente foi descoberto que no ano passado o governo brasileiro fez um acordo abrindo um mercado de licitações para a indústria farmacêutica aqui no Brasil. Quando eu falo licitações relacionadas a compras de órgãos públicos, obviamente, facilitando a entrada desses outros países. A gente tem no passado histórias de indústrias brasileiras que praticamente acabaram diante da concorrência desleal de indústrias estrangeiras. De outro lado, a gente tem exemplos de que a abertura do mercado foi bastante benéfica, que o diga, por exemplo, o setor de telefonia, né, o setor de energia elétrica, quando o governo brasileiro, que até então monopolizava essas indústrias, não tinha condição de fazer investimentos e o setor privado teve. Eu acho que é preciso, obviamente, considerar cada tipo de indústria, principalmente como esses concorrentes internacionais são tratados por seus países. A gente tem casos aí de países que subsidiam fortemente suas indústrias. Então, a depender da indústria, você acaba expondo a indústria nacional a um concorrente estrangeiro que não tem compromisso nenhum com a economia brasileira. E corre-se o risco, em determinados setores, obviamente, de que no futuro próximo o brasileiro tenha problemas de demandar aquele tipo de serviço. Evidentemente que há outras indústrias que merecem políticas de abertura de mercado, como exemplo que eu dei aqui na área de telefonia que aconteceu e a gente viu os bons resultados que isso gerou. O novo ministro da Economia, o Haddad, né, apresentou o arcabouço fiscal, que está aí no Congresso. O senhor teve conhecimento desse arcabouço? Qual a sua opinião sobre isso, né, para que se cumpra a questão das metas aqui no Brasil e do teto fiscal, né? Embora não seria o teto atual, seria um novo teto criado, um teto mais alto, né, nesse novo arcabouço, para que o Brasil possa continuar, né, desenvolvendo, né? Porque também se você manter um teto baixo, segundo o Haddad, né, como está hoje, e o presidente fica de mãos atadas para fazer novos investimentos, né, o Brasil também para. Então, o senhor teve conhecimento desse arcabouço, o senhor leu? Sim, no Brasil, infelizmente, implantou-se uma ideia de rigidez no orçamento público. Isso é horrível, né? As pessoas precisam considerar que
um eventual déficit público não necessariamente é ruim para a economia. Evidentemente que, se não houver percalços econômicos e o Estado conseguir sempre ter mais receitas do que despesas, isso é o ideal. Mas o orçamento público, ele precisa muitas vezes fechar em déficit exatamente para incentivar a economia. Em verdade, essa questão remonta a um debate que tem sido enviesado no Brasil de alguns anos, que na verdade é entre aqueles que defendem uma maior atuação do Estado, Uhum. que seguem uma linha que na ciência econômica nós chamamos de keynesiana, e aqueles que defendem uma menor ou até nenhuma intervenção do Estado, que são os liberais. E que erroneamente aqueles que não entendem de economia falam sobre comunismo e capitalismo. Não, não é isso, é keynesianismo e liberalismo. Quando você estabelece um teto para que o governo não possa estourar aquilo ali ao longo de 20 anos, você está comprometendo a gestão pública sem saber o que vai acontecer no futuro. E a gente teve um exemplo aí de uma pandemia que mesmo países com governos liberais, inclusive de extrema-direita, utilizaram-se de políticas keynesianas diante da crise e de imediato, como foi o caso da Inglaterra, no governo Boris Johnson, e mesmo do governo Trump nos Estados Unidos. Então, a ideia que se deve ou não ter déficit ou superávit público vai depender muito da situação que o país está. Até porque o orçamento público é muito diferente do orçamento doméstico e que é muito diferente do orçamento empresarial. O orçamento público, ele se fundamenta muito em expectativas, inclusive na geração de empréstimos, que é quando o governo emite títulos. Então, evidentemente que eu não estou aqui fazendo uma ode para que o governo gaste sempre mais do que arrecade e gaste sem compromissos. Ao contrário, eu reitero o que eu falei. Numa situação de economia nos trilhos, é importante que o governo tenha superávit. Agora, diante de uma crise econômica, é extremamente importante que o governo intervenha na economia, inclusive gerando incentivos, aumentando gastos, aumentando investimentos, ainda que para isso, eventualmente, gere um déficit orçamentário. Ok, agora, professor, vamos trazer um pouco mais a economia para perto do cidadão, né? As pessoas não entendem, por exemplo, porque de repente o mercado da carne se colocou tão alto nos valores e puxou todos os outros produtos, todos os preços dos outros produtos, né? Isso se deu mais ou menos há uns 3 anos, né? Quando a carne aumentou demais, depois veio a soja, aí o feijão, tudo aumentou, né? Alguns com problemas de safra, a gente até entende, outros foram acompanhando aí o preço da carne. Há mais ou menos 10 anos, ou 12 anos atrás, eu estava numa reunião lá em São Paulo, quando soube da notícia de que o dono hoje, né, que é o então maior frigorífico do Brasil, naquela época já era hoje é o maior, ele estava se articulando para ditar o preço do mercado no Brasil, né? E nessa reunião foi dito isso, inclusive eu disse até aqui no programa outro dia, que naquela oportunidade ele adquiriu até um canal de televisão que pertencia à Globo, que era o Canal Rural, lá do Rio Grande do Sul, e através desse mecanismo da comunicação e da compra dos concorrentes, ele ia ditar as regras do mercado. Quer dizer, todos sabiam disso, obviamente o governo sabia disso, né? Porque nós temos órgãos reguladores no Brasil, até para que não deixe o monopólio, né? E ninguém fez nada. E hoje está aí, esses indivíduos até se envolveram aí em corrupção, escândalo de corrupção, né? Tentaram subornar aí o presidente, foi uma confusão, todo o Brasil acompanhou. E investiram muito, pegaram o dinheiro do BNDES, investiram bastante comprando aí os concorrentes. Hoje eles dominam o mercado brasileiro. Todo o país, todas as cidades onde tem gado, existe lá um preposto, um grande frigorífico deles para comprar todo esse gado. Isso é possível num país como o nosso, que é um país democrático, um país onde, né, tem o CAD, tem outros órgãos que podem regular, tem agências reguladoras. Por que se permite isso no Brasil? O senhor acha que realmente esse foi um dos motivos para essa inflação
desembestar aí como está, né? Os preços subiram abusivamente, digamos assim, né? Que deixou aí o consumidor sem poder de compra, inclusive. Em verdade, Barbosa, esse é um processo que acontece no mundo capitalista. Em Certo. todos os países você vai ter isso. O mercado ele é concentrado, não só o mercado de carnes, aqueles setores em que você tem uma lucratividade maior, você tem sempre a concentração. O mercado de carnes, ele envolve aquilo que nós costumeiramente chamamos de mercado de commodities, É, que são produtos que você não tem grande diferença, que são transacionados no mercado internacional e os preços são ditados em bolsa. certo. Quando essas empresas, que são grandes empresas, percebem que ganham mais dinheiro exportando, elas não têm qualquer pudor de enfocar o mercado internacional. Isso ocorre no mercado de carnes, no mercado de soja. Aliás, essa até foi um dos motivos para uma inflação que nós tivemos em 2020, Isso. em plena pandemia. Houve problemas como, por exemplo, decorrentes da guerra da Ucrânia, problemas climáticos em determinados países, e commodities brasileiras passaram a ser mais demandadas no plano internacional, leite, seus derivados, e a velha inflação de oferta, como a gente falou no início aqui, né? Mesmo a despeito do consumo ter reduzido por causa da pandemia, a crise econômica, muita gente desempregada, empresas fechando, preços de alimentos aumentaram. De um lado, o governo ele não pode voltar, por exemplo, a realizar experiências como o Brasil fez lá no governo Sarney, de tabelar preços, né, ou de fechar empresa, os chamados fiscais de Sarney. Isso não funciona, né? Isso não funciona, pois é. Mas o que acontece é que se o governo deixar ao sabor do interesse desse empresariado, isso traz problemas seríssimos ao país. Uma possibilidade é fomentar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas que não têm escala para fornecer no plano internacional e assim aumentar a oferta aqui no Brasil. Mas essa é uma característica, é um problema que todo mundo capitalista atualmente lida. Eu diria que uma questão no Brasil é que o Brasil a gente tem aquilo que costumeiramente nós chamamos de capitalismo de Estado. Você falou que houve relatos de corrupção, é algo que tem sido investigado, pegou-se dinheiro no BNDES, eu já fiz e faço bastante análise de investimento, presto consultoria para empresas que querem recursos do governo. Só que essas empresas são também quem geram emprego e renda. Eles conseguem produzir numa escala que o pequeno produtor não consegue. Muitas vezes o governo se vale disso. O grande problema são as relações espúrias que esse grande capital faz com o governo, independente de qual seja o governo que esteja lá. Obviamente, a depender do partido, a depender do presidente ou do governador, você tem empresários mais próximos ou menos próximos, mas a história brasileira como um todo mostra que essa relação espúria tem acontecido independente de qual seja o governante que lá está. A sociedade civil deve se mobilizar. Há órgãos reguladores, órgãos fiscalizadores, desde o Ministério Público, ao CAD e outros nesse sentido, para que a gente consiga atenuar esses problemas que são que impactam muito, principalmente para o pobre, né, para aquela população de menor renda. Pois é, e o que culminou nisso foi agora durante a pandemia recente, né? Pessoas chegando a comprar ossos para retirar resto de carne dos ossos, né? Por quê? Porque a carne ficou inacessível a essas pessoas, né? Exatamente. Eu costumo dizer que não, aliás, essa é uma questão básica. Num país em que boa parte se diz religioso, né? Um país que você tem uma quantidade de gente passando fome, quando se produz tantos alimentos, é extremamente vergonhoso. Não há qualquer
bandeira, não há qualquer causa mais relevante do que a alimentação. Se a pessoa não se alimenta, ela não subsiste. Se a pessoa não se alimenta, ela não vive. E nós temos. E o problema da fome no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não é falta de comida. Isso deveria envergonhar todos nós. Exatamente. E, infelizmente, a gente viu relato de, inclusive, empresários vendendo osso. Que é um negócio que eles geralmente descartam, né? Pois é, a gente tem. Eu sei de casos, eu já ouvi relatos de pessoas constrangidas ao chegar no supermercado porque tem gente pedindo de comer, mas a pessoa não se constrange com a fome do seu próximo. É. Essa é uma questão que, para além de ser religiosa, para além de ser humanística, é uma questão de todos, independente de renda, independente de crença, independente de tudo. Se um país não consegue matar a fome de todos os seus, qual respeito um país desse merece? E, infelizmente, como você próprio trouxe a questão aí do grande empresário, os grandes empresários têm esse problema. A gente vive, por exemplo, a gente está em 2023, o país até hoje não resolveu o problema da terra. Essa discussão aí de invasão de terra do MST, quando a maioria do mundo capitalista fez sua reforma agrária há décadas. Eu era criança, já se falava em reforma agrária e nunca ninguém fez nada nesse país, né? Pois é. Então, a questão da fome é uma questão que diz respeito a todos e que deve nos envergonhar, independente de qualquer que seja o motivo. Uhum. Bárbara tem uma pergunta também? Tenho sim. Professor, com relação à família, o pai de família que tem um planejamento, tá querendo sair do vermelho, e aí é bom que ele compre mais à vista ou ele compra parcelado? Porque às vezes a pessoa compra no cartão de crédito, compra, né? E aquilo ali a pessoa acaba voltando pro vermelho. Qual seria o planejamento familiar para a pessoa ficar no verde? Olha, em princípio, comprar à vista geralmente é mais barato. Essa, aliás, é uma regra que em economia a gente sempre se refere. Agora, eu costumo dizer que regras em economia, elas precisam sempre ser ponderadas. Muitas vezes, eu ouço economistas, por exemplo, dizer, é melhor você juntar o dinheiro para comprar à vista. Quanto tempo você vai levar para juntar o dinheiro e quais os prejuízos que você terá durante aquele período por não ter o bem? Que a gente costuma chamar de análise custo-benefício. Então, em princípio, a compra à vista, ela vai gerar um preço menor, mas você precisa considerar quais os custos que você vai ter. Vou te dar um exemplo. Você pensa em comprar uma máquina de lavar. Eu vou juntar dinheiro para comprar à vista porque vai ser mais barato. E aí você vai levar meses juntando aquele dinheiro. Durante os meses que você está juntando o dinheiro, você vai lavar roupa como? Você vai pagar para alguém lavar sua roupa? Quanto isso vai te custar? Então é preciso fazer esse comparativo do tempo que você vai levar para juntar o dinheiro para comprar à vista, os custos que você vai ter. Feita essa ponderação, evidentemente, se você tiver disponibilidade já do dinheiro, comprar à vista será sempre melhor. Ô, professor, num país como o nosso, onde a maioria do brasileiro ganha pouco mais que um salário mínimo, né? Às vezes 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, e olhe lá, como fazer para pagar as contas mensais, e aí entra no orçamento, claro, as despesas fixas, né? Ainda que seja solteiro, mas todo mundo tem essa despesa. Energia elétrica, internet, que hoje é fundamental, né? Ninguém pode viver sem internet, o telefone, a energia elétrica, o gás de cozinha, a feira, né? Ir no mercado e comprar ali o básico para sobreviver durante aquele mês. Como essa pessoa economizar dinheiro se hoje está difícil você pagar essa despesa fixa? Essa pergunta sua é extremamente interessante, porque você tem questões a serem consideradas da própria economia, como questões de outras áreas, inclusive comportamentais. Não há segredo que não seja reduzir custos e ou aumentar receitas.
Se você está fechando no vermelho, a primeira coisa que você tem que fazer, que é aí no âmbito econômico, é parar e fazer sua planilha. Quanto é que eu estou ganhando? Quanto é que eu estou gastando? E aí distribuir seus gastos, né, naquilo que seja mais relevante. Eu estou gastando quanto com alimentação? Estou gastando quanto com aluguel? Estou gastando quanto com saúde? Estou gastando quanto com lazer? Vou precisar reduzir custos? Vou. O que é supérfluo e que eu posso reduzir? Ou o que não é supérfluo, mas que mesmo assim eu posso reduzir? Com relação a receitas, há alguém que não está trabalhando na família e que pode trabalhar? Eu posso fazer uma outra atividade concomitante àquela minha atividade profissional? E aí vem outras questões, como eu me referi, inclusive comportamental. Uma questão que é fundamental é conversar com a família. A gente vê muitos casos que o arrimo de família carrega aquela responsabilidade, fica todo mês, às vezes até faz a planilha e tem certo constrangimento ou tem certo obstáculo de chegar para os familiares, para os filhos, para os pais e falar: olha, a gente precisa reduzir. Muitas vezes um pai, um irmão, fala: poxa, a gente está gastando muito, mas eu não quero tirar o lazer de meu filho, eu não quero tirar aquilo. É importante, não tem outra receita que não seja essa: conversar abertamente e planejar, fazer essa planilha. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Na internet você encontra facilmente planilhas dessa, mas é fundamental você fazer a sua planilha, aquela da sua família, e colocar no papel. Quando você coloca no papel, coloca ali no computador, hoje todo mundo tem computador, e aí você vai ver quanto por cento eu estou gastando com energia elétrica, quanto por cento eu estou gastando com água, o que é mais relevante. Às vezes você tem despesas diárias que você gasta todo dia ali 2, 3, 5, 10 reais, e quando você vai multiplicar pelo número de dias, é uma das despesas mais relevantes. É um lanche na rua, ou, por exemplo, quem almoça no trabalho, compra comida fora de casa, quando você pode levar de casa. Então, quando você coloca na planilha, isso lhe dá uma noção exata de como está a distribuição de gastos, qual o percentual de cada um, e aí você partir para as decisões que não são de natureza necessariamente econômica, como aquelas de ordem comportamental, para definir. Bárbara. Isso aí. Professor, entrando no acadêmico, né, já que o senhor é professor, tem algumas pessoas que estão assistindo que estão pensando em ingressar, né, na área de economia, fazer vestibular para economia. O que quem faz dessa área de exatas pode trabalhar com o quê? A gente sabe que é economista, mas tem mais opções assim? Como todas as áreas, a economia hoje tem um campo vasto de atuação e, ao mesmo tempo, dialoga com outras profissões a ponto de haver uma interseção com outros profissionais. No passado, quando o Estado brasileiro fazia muitos concursos, contratava mais, a maioria dos economistas ia para o setor público. Você tem, por exemplo, aqui na nossa região, você tem a CEPLAC, que tem muitos funcionários que são economistas ou que têm pós-graduação na área de economia. Quando, a partir dos anos 90, o Estado brasileiro reduziu de tamanho, esse mercado, essa demanda no setor público para economistas diminuiu sensivelmente. Hoje você tem as empresas, mas você tem campos de atuação do economista, como, por exemplo, reestruturação econômica. Você tem muitas empresas aí que têm tido dificuldades e que precisam encontrar formas de se reestruturar. Você tem um campo de atuação muito grande aí, que é a área de perícia econômica. Sempre que um processo na justiça é de natureza econômica, como, por exemplo, uma empresa que questiona os juros cobrados por um banco, ou você tem dois sócios ou mais numa empresa, um deles quer sair, se questiona o valor da empresa, para aquele que está saindo receber o correspondente às suas cotas. Contrata-se, então, um perito em economia para fazer esse tipo de análise. Você tem outras áreas, como, por exemplo, a elaboração do que costuma se falar de projeto de viabilidade econômica, quando uma empresa ela busca órgãos como aqui na Bahia a gente tem a Desem Bahia, que financia investimento de empresas.
Esse é um trabalho que costumeiramente eu faço, por exemplo. Mesmo a área ambiental, você tem uma atuação do economista de valorar. Aqui na região, por exemplo, tem se falado muito quanto ao meio ambiente aí que foi preservado pelo cacau, por causa do sistema Cabruca, o mercado de carbono. É o economista, a partir de estudo de outros profissionais, é o economista que vai mensurar economicamente quanto aquilo ali vale, a partir de dados técnicos de outros profissionais, como biólogos, como agrônomos. Então, há um campo vasto aí. Uma questão é que, diferente de áreas como medicina, direito, contabilidade, na maioria dos casos, a profissão do economista ela não é obrigatória. Entra naquilo que Barbosa falou no início do programa sobre o jornalismo, por exemplo. Então, em muitos casos, a demanda pelo trabalho do economista, ela não é obrigatória. Em outros, sim, como é o caso da perícia, que é obrigatória, quando se trata de economia. Então, você tem um vasto campo e que cabe, obviamente, como em diversas áreas aí, ao profissional, uma vez formado, buscar se especializar em determinadas áreas e buscar esses segmentos, muitas vezes até nichos de mercado. Ô, professor, hoje em dia, né, a questão do investimento está muito complicada, né? Antigamente as pessoas tinham uma poupança que lhe dava ali 1,5%, 2% ao mês, tinha o próprio banco que oferecia produtos que o dinheiro dele rendia um juro, né, satisfatório ao mês. Hoje as pessoas estão investindo em criptomoedas e muitos não têm conhecimento disso e às vezes ficam com medo, até porque tem muitos golpes aí na praça, né? Outros estão investindo na bolsa. O senhor, como economista, recomendaria o que para quem tem algum capital guardado e está vendo que está perdendo dinheiro, mas no momento não tem o que investir, ele não vê um negócio agora para colocar? O que é que ele faria com esse dinheiro, na sua opinião? O que é que ele poderia fazer para que esse capital, pelo menos, seja remunerado, né? Não perca dinheiro. A poupança, ela gerou por décadas aqui no Brasil uma ideia enviesada de retorno, né? Porque a poupança, historicamente, ela garante a correção monetária, a famosa correção monetária, com um juro de 0,5% ao mês, que na medida que a Selic foi diminuindo de percentual, a gente chegou a ter uma Selic de 2%, por exemplo, alterou-se aí a regra da poupança. Mas mesmo assim, a poupança ela rende um juro muito baixo. Quando a gente venceu a hiperinflação, começou a ter taxas de inflação menores, o brasileiro percebeu isso e passou a ter um comportamento que já há muitos anos existia em outros países, buscando aplicações financeiras com retornos melhores do que a caderneta de poupança. O princípio básico aí é a pessoa identificar o seu perfil. Quando você tem uma pessoa, um jovem, por exemplo, entrou no mercado de trabalho, ainda mora com os pais, tem uma despesa pequena, tem um salário razoável para aquele ciclo de vida dele, que ele consegue separar para aplicação financeira uma parte substancial do seu salário ali, que ele vai só precisar depois de anos para adquirir um carro, adquirir uma casa, ele pode aplicar aquele recurso num tipo de aplicação que vai gerar, que tem maior risco e, consequentemente, maior possibilidade de retorno. É diferente, por exemplo, de um aposentado, uma pessoa que já está no outro ciclo de vida. Comumente, o que a gente recomenda é que a pessoa diversifique seu portfólio conforme o seu perfil. Então, a questão básica aí é procurar um profissional, pode ser um economista, por exemplo, outra área aí como que remontando aí a pergunta que Bárbara fez. A depender do gerente do banco, ele pode fazer isso a partir de aplicativos. Hoje a gente tem apps de bancos aí que já permitem identificar esse perfil e seguir aquele perfil dele. A gente vê muita gente que ia precisar de dinheiro no curto prazo ou que não tinha, como a gente diz no popular, sangue no olho para estar aplicando, vai aplicar em criptomoeda e de repente há uma variação brusca, o valor cai ou às vezes em ações e a pessoa precisa daquele dinheiro rápido e não pode esperar mais tempo. Então, fundamental é identificar o perfil dele. Agora, a gente viu recentemente, né, algumas pessoas que investiram através de empresas
E essas empresas, por sua vez, investiam em outras empresas no exterior, nessa questão da criptomoeda, e de repente essas empresas alegaram que quebrou, simplesmente quebrou e não tinha mais dinheiro para devolver a ninguém. Isso realmente pode acontecer ou isso foi um golpe, na sua opinião? Não, isso pode acontecer. O mercado financeiro, a maioria das aplicações financeiras gera um risco alto. A poupança, é porque no Brasil a caderneta de poupança ela é garantida pelo Estado. Quando você opta por um tipo de aplicação que não é garantida pelo Estado, você está sujeito a esses riscos. Então, se você tem outras aplicações aí que são garantidas pelo Estado, que são os títulos públicos, por exemplo, que o risco é nenhum, é praticamente nulo. Na medida que você busca uma aplicação que promete um retorno maior, fatalmente aquela aplicação lhe traz maior risco. Essa é uma questão básica em termos de mercado financeiro. Quanto maior o retorno esperado, maior o risco. Então você precisa se perguntar: eu quero assumir um risco alto, vou aplicar em criptomoedas ou vou aplicar em determinados títulos. Ou não, eu não quero assumir um risco alto, então eu vou aplicar em títulos do governo. Hoje você tem, no ano passado, por exemplo, foi lançado um novo título público que você pode receber um valor que vai complementar a sua aposentadoria. Você compra aquele título, vai poupando ali, a partir de determinados anos, conforme o valor de resgate do título, você vai recebendo aquele valor mensalmente. Já há outros títulos que você recebe o valor integralmente, dali a um ponto. Essa é a grande chave dos títulos públicos, porque eles são ofertados com base na confiança que se tem no Estado. Quando você aplica em outro ativo, você está comprando um título ou você está comprando uma moeda que não tem o lastro de confiança do Estado, do governo. E é por isso que lhe promete um retorno maior, porque o risco é maior. Num passado não tão distante aqui no Brasil, a gente teve casos de bancos que quebraram e muita gente perdeu dinheiro, inclusive aqui em Itabuna. Não, e por conta daquela fase de quebra sucessiva de bancos, na segunda metade dos anos 90, o governo criou elementos garantidores, como, por exemplo, fundo garantidor de crédito. Então, corre sim o risco, e essa é uma questão básica de mercado financeiro. Quanto maior o retorno prometido, maior o risco. E aí o investidor ele precisa se perguntar: eu quero correr esse risco? O que está tendo muito na internet, professor Elson e Barbosa, é as pirâmides que continuam, mas agora está maquiada. Porque agora arraste aqui, suba aqui, e aí depois quando você vê... É pirâmide e é golpe. É golpe, é ilegal, sempre existiu, não foi com o surgimento da internet. Há relatos, antes da difusão da internet, que as pirâmides sempre existiram. Como o Barbosa perguntou a questão das criptomoedas. Em relação a criptomoedas, você tem a variação do retorno, do risco, como eu me referi, como você também tem golpe. No caso específico da pirâmide, é golpe. É golpe. Aí a gente fala: mas eu entrei e consegui tirar um retorno. Sim, você usufruiu do golpe. Você pode até não ter sido mal intencionado, você pode até ter achado que não estava agindo desonestamente, mas é um golpe. Você não pode, tanto é que você não pode chegar no imposto de renda e declarar: eu ganhei tanto na pirâmide. Como é que a pessoa sabe identificar se é pirâmide ou não, que está lá na internet? Agora, desculpe interromper, só para complementar ele aí, já teve uma pirâmide aqui recentemente no Brasil, que ela pagava mediante uma taxa de desconto do imposto. Se ela recolhia, ninguém sabia, mas ela descontava de quem ganhava. Tem golpe de tudo que é tipo. Bárbara perguntou como é que sabe. Bárbara, na maioria das vezes o golpe é explícito. É explícito. Cai quem quer, né? Cai quem quer, mas tem aquela questão. É diferente do que muita gente, inclusive muitos economistas dizem, nossas decisões, inclusive econômicas, não são racionais em sua plenitude. Há elementos de ordem sociológica, de ordem psicológicas, comportamentais, que tornam muitas decisões nossas parcialmente racionais ou até irracionais.
Quantas vezes a gente toma uma decisão e aí depois a gente fala, puxa, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não tomei? Então, a pessoa entra na pirâmide porque quer um ganho fácil, porque o amigo falou, olha, eu entrei, já peguei, ou porque vê um amigo que está na pirâmide, pegou um dinheiro, comprou um carro, foi pro bar, para um O cara restaurante, compra logo um carro gastou, mais caro, né? compra logo um carro. É típico de quem está no golpe. Você quer expor o dinheiro que você ganhou, aquilo que a gente fala emular. Você quer, não basta você ter o dinheiro. Observe que o golpista, ele nunca esconde da sociedade o dinheiro que ganhou. O golpista, ele quer sempre mostrar o dinheiro que ganhou. A gente vê reportagens aí na TV, na internet, mostrando isso, e que é, aliás, o ponto fraco dele, é onde a polícia identifica que chega. Então, se a pessoa parar, o que a gente chama de razão, muitas vezes é um mecanismo cognitivo nosso para confirmar o que a gente quer que aconteça. Eu já tive um caso de uma pessoa que me procurou e falou, olha, isso é golpe. A pessoa entrou no golpe. Por quê? Mas porque fulano ganhou, porque cicrano isso. A pessoa começa a procurar mecanismos psicológicos para justificar a entrada dele. Muitas vezes é desonestidade, outras vezes é isso mesmo. A pessoa querendo um ganho fácil e que muitas vezes vem até de problemas de ordem econômica, dificuldades econômicas, de desespero, a pessoa não está conseguindo fechar as contas e que é o caminho mais fácil, que via de regra não é o correto. É verdade. Porque não vai ganhar a Ferrari, nem vai ficar no vermelho. As pessoas que trabalham honestamente, que trabalham uma vida inteira, têm tanta dificuldade para comprar um carro. E você acha que você vai entrar num esquema desse, vai comprar um carro e que não há golpe ali, que não há problema. Então pondere, analise, busque profissionais da área. Muitas vezes você não precisa pagar grandes fortunas, outras vezes conversando com um amigo que é um profissional, você vai perceber, no caso de pirâmide, inclusive, necessariamente é golpe. Bárbara. Pronto. É isso mesmo. Então, o professor Nelson falou com a gente aqui, Elson Mira, né? Sobre muitos temas importantes. Bom lembrar o currículo dele de novo aí, né? Professor Elson Mira é economista. Professor Elson Mira, ele é economista, é professor da UESC, e ele também presta consultoria, né, a empresas, né, professor? Isso. Tem Como é que faz, professor? Se alguém quiser sua consultoria, pessoa física não, só empresa, né? Pessoa física também, mas via de regra empresa, basta fazer o contato, Elson Mira. O senhor tem rede social? Sim, mostra Elson Mira. Pronto, mostra aí, Rafa, a rede social dele, porque aí fica mais fácil, né? Para a pessoa acessar lá e até tentar bater o papo com ele lá diretamente. Isso. Aqui no sul da Bahia, como a gente tem uma economia que se soergueu da crise do cacau a partir dos serviços, a gente precisa, pela formação em economia, consultoria a empresas dos diferentes setores e por uma questão de proximidade geográfica, a gente está aqui, a gente tem um portfólio enorme de empresas da área de serviços que nós já prestamos consultoria, principalmente empresas da área da saúde, empresas do ramo de turismo, comércio, que são empresas que dominam a economia aqui do sul da Bahia, principalmente a partir ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a região sul da Bahia voltou a ter crescimento econômico após a crise do cacau. Ok, então é @Elson Mira ou professor? Isso, @Elson Mira. Só isso o Instagram, né? Coloca aí, Rafa. Elson Mira. Coloca aí para as pessoas já verem aí como é a página do professor, né? E se quiser pode entrar aí em contato diretamente com ele, economista, profissional, que vai dar aí a consultoria que a pessoa precisa, claro, né? Uma vez contratado o serviço dele. Então tá aí, é bloqueado ali para o público, é? Por isso que a gente não tá vendo ali, né? Mas tá aí, ó, tem já aí 653 seguidores, não é isso? Isso. Pronto, então se você quiser, siga aí o professor economista Elson Mira, tudo junto, tá ali. Fica a dica aí. Muito obrigado, professor, por ter vindo aqui ao programa. Espero que o senhor volte outras vezes aqui. À disposição. Obrigado. É sempre bom contribuir, principalmente para uma empresa local, né, que mostra... minha área de pesquisa, inclusive, na universidade, é demonstrar
essas mudanças na economia regional aqui no sul da Bahia, esse surgimento econômico que ocorreu. Aham. E numa economia pós-industrial como a gente tem, que os serviços têm dominado no mundo inteiro, inclusive aqui, estar numa empresa de comunicação que presta um serviço relevante aqui para a nossa economia e demonstra esse aglomerado da imprensa que nós temos aqui, o poder disso, é extremamente gratificante poder contribuir para vocês, estou à disposição para outros momentos. Muito obrigado, Bom, professor. obrigada, professor. Então tá aí, gente, conversamos com o economista, professor da UESC, Elson Mira, que deu várias dicas aqui sobre economia, né? E fez uma análise aí global, uma análise macro e micro da nossa economia aqui no Brasil. A gente vai agora à nossa CEL, né? A doutora aí, especialista em recursos humanos, nos relacionamentos de pessoas, a Dalila Reis, que vai trazer mais uma dica pra gente no quadro 10%. Vamos lá. A vencer, a ter um propósito na vida. E eu sempre digo que se você seguir, colocar em prática o que você escuta, com certeza farão diferença na sua vida todos os conselhos que nós estamos aqui te dando com todo amor e carinho. Hoje eu quero falar para você os 10 maiores erros das pessoas que não vendem mais. Você sabe aí por que as pessoas não vendem mais? Será que você sabe por que você não cresce mais ou não vende mais? Você, enquanto ser humano e enquanto organização, eu não vou dizer aqui hoje as técnicas de vendas, mas eu quero dizer o que não fazer, que com certeza já vai te ajudar aí a você tomar as atitudes corretas, tá bom? Eu quero dizer para você que tudo na vida são vendas. Algum tempo, e isso já está acabando, graças a Deus, né? Porque a era da informação está aí. Mas algum tempinho atrás as pessoas tinham muito preconceito em relação às vendas. Vendas é coisa de gente que não deu certo na vida e estudou, não deu certo, não estudou, vai vender. E eu quero dizer para você que tudo na vida são vendas. Ou você está vendendo ou você está sendo vendido. Você vende um produto, um serviço, uma ideia, uma imagem, um projeto. Você aí, não importa de qual profissão você esteja ou você tenha, você vende, meu amigo. Você tem que vender. Se você não vender, você quebra, você fica desempregado, você não tem fluidez, você não tem posicionamento, você não tem crescimento e você não tem resultado. Então, em tudo na vida, até para você se relacionar, né, um relacionamento amoroso com alguém, você tem que aprender a vender, a se vender, a vender a sua ideia, a vender o como, enfim. Então, tudo na vida são vendas. Quem aprende está bem, quem não sabe fica frustrado e não sabe por quê. E eu quero dizer para você que ninguém nasceu pronto nessa vida. Todos nós somos aprendizes. E se você se dispor a aprender o que precisa aprender, com certeza você vai chegar na vida que você deseja chegar. Então, eu quero passar aqui para você rapidamente os 10 motivos por que você não vende ou você não vende mais. Porque vender não é dom. Não é uma pessoa que fala muito e vende. Não, nada disso. Vendas é técnica, vendas é competência. Vendas é entender o porquê das pessoas, é entender de gente, é ouvir mais e falar menos. Vendas é uma arte e é coisa de gente competente. Então, quero te dizer aqui o que não fazer. Se você quer vender mais, se você quer lucrar mais, o que você não deve fazer aí na sua organização, na sua vida pessoal, você se é um microempreendedor individual, se você é um vendedor individual, todos somos vendedores, enfim, tá? Primeira coisa, o primeiro erro de uma pessoa e o porquê que ela não vende ou não vende muito é porque ela não tem ambição. A ambição foi vista por muito tempo como algo negativo. E, na verdade, a ambição não é negativa. A ganância é algo ruim, é algo realmente prejudicial, é uma mancha no caráter. Mas a ambição é algo muito positivo. Por quê? Porque a ambição fará com que você aí sonhe e conquiste grandes coisas.
Se você é uma pessoa que não tem sonhos, você já está morto ou já está morta. Se você não sonha em conquistar a partir de novas conquistas, está te faltando alguma coisa na vida. Porque a nossa vida é feita de conquistas, de sonhos, realizações, desafios. Então, se você aí não é uma pessoa que ambiciona ter uma vida melhor financeira, não ambiciona dar algo melhor à sua família, ou a você mesmo, ou aos seus colaboradores, ou à sua organização, realmente esse deve ser o cerne da questão por você não estar aí vendendo tanto. Você precisa entender que se você quer realizar os seus sonhos, as vendas, elas são um meio para que você realize aquilo que você deseja e viva uma vida ilimitada. Então, você aí precisa ter sonhos, você precisa ter ambição de querer mais. E essa ambição é você querer mais sem que o outro perca, sem puxar tapete de ninguém. Ambição é sonhar, tá bom? E isso é muito possível. As pessoas estão com a crença limitante muito forte de que existem coisas impossíveis. Eu quero dizer para você que nessa vida nada é impossível. Nada é impossível, tirando algo que compete ao divino. Tudo nós podemos fazer se a gente se preparar e se a gente quiser. Então, você não deseja algo se você não acredita que é possível. Então, você precisa mudar as suas referências e você precisa acreditar que você pode mais. Existem muitas comunicações que bloqueiam as pessoas. Uma das comunicações é até políticas que querem te convencer que você não é nada, que você não vai conseguir nada, que você é uma vítima e que você tem que aceitar o que a vida tem para você. Então, seja os 10%, saia da massa, ambicione mais e com muito amor aos seus projetos e a todas as pessoas que te rodeiem, conquiste algo melhor para você e para toda uma sociedade, para o próximo. Então, o primeiro ponto aí, um erro por você não vender mais é porque você não tem ambição e suas referências são pequenas. Segundo ponto é porque você não tem estratégia técnica. Como eu disse no início, vendas não é dom, vendas é competência, é preparo, é técnica. E se você não tiver as técnicas certas, se você aí não tiver essa competência, com certeza você vai viver uma pessoa frustrada, uma pessoa sem ganhos financeiros, profissionais e entre outros ganhos, porque você não está sabendo qual é a chave para virar na maçaneta. Então, toda maçaneta, toda porta tem uma chave. Se você descobrir qual é a chave certa das vendas, você aí dominará tudo que você quiser na sua vida. Então, não seja um amador, seja um profissional, vai estudar. Você aí que trabalha com vendas tem que estudar, tem que aprender, tá? Terceiro motivo por que você não vende muito, você não vende nada, porque você é um orgulhoso. Os orgulhosos, o orgulho, gente, precede a ruína. As pessoas que são orgulhosas, elas são fracassadas, ou estão na inércia para fracassar. Porque nós precisamos um dos outros. E o orgulhoso, ele acha que ele não precisa de nada, que ele já sabe de tudo e tá bom do jeito que tá. Então, não seja uma pessoa orgulhosa, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa ensinável, seja uma pessoa que busque aprender, uma pessoa que ensina, que aprende, uma pessoa do bem, sabe? Você e eu, a gente não é nada quando a gente olha nessa ótica aí de supremacia e tal. Deixa eu te dizer, meu amigo, você não é nada e eu também não sou nada quando eu quero, né, ser superior a outras pessoas no quesito do valor do ser humano. Então, baixa a tua bola, vai aprender o que você não sabe, ou se você está ouvindo o que você já sabe, ótimo, reforce aí aquilo que você sabe e siga o teu caminho. Então deixa aí de ser orgulhoso, orgulhosa, porque o orgulho vai te levar para a ruína, em relacionamentos, nos negócios, espiritualmente, emocionalmente a princípio, né? Que é o primordial. Então, deixa de ser orgulhoso. Se você ainda está vendendo muito, porque com certeza você é muito orgulhoso, porque você sabe tudo, porque você não precisa vender, porque eu não sei qual é o motivo. Mas se você é uma pessoa orgulhosa, cuidado, porque o teu futuro é o abismo, tá? É a ruína. Quarto ponto, porque você não vende muito, é não controlar e não gerenciar as próprias emoções. 80% do sucesso humano está em dominar e gerir as suas emoções. E em vendas, nós precisamos entender que nem tudo vai dar tão certo, que nem todo dia você vai receber o sim que você quer.
E se você não tiver um emocional muito bem equilibrado, você desiste na segunda, na terceira, na quarta, você vai embora. Você vai estar com a energia lá embaixo. Porque você não sabe lidar com as frustrações, com os nãos. Tem que aprender a gerenciar não. Tem que aprender o time das coisas. Tem que aprender que um não hoje pode ser um sim amanhã. Então, se você aí não aprender a ter gestão das emoções, você vai ser um fracassado de qualquer forma. Então, aprenda a lidar com as suas emoções. E nós aqui temos tudo isso para te oferecer, se você quiser ser os 10%. Se você quiser sair da massa, a gente tem todas as ferramentas para você aí brilhar na vida, sabe? E ajudar as pessoas a subirem para o topo da montanha. Porque vencer sozinho não tem graça. A gente precisa aí trazer mais pessoas para experimentar o que é o crescimento, a felicidade e o sucesso, tá bom? Então, aprenda a gerir as suas emoções, porque com certeza muita coisa vai dar errado na jornada, e se você não tiver a gestão das emoções, você vai desistir no meio do caminho e não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, aprenda aí a controlar a ansiedade, preocupação e medo, que é o que mais tem acometido as pessoas. Quinto passo, por que as pessoas não vendem tanto? É alcançar algum ganho e já se acomodar. As pessoas são acomodadas. Primeiro que são poucas as que pagam o preço. E se as pessoas têm algum ganho, alguma falsa estabilidade, elas ali se acomodam e não se superam a crescer e conquistar mais. E isso daí é um minador de talentos, de sonhos, de desafio, de superação. Se você já tem algum ganho nas vendas ou na vida, não se acomode, porque cada um só tem a vista, né, da montanha que sobe. Então, quando a gente vai subindo a montanha da vida, das conquistas, a gente vai tendo uma vista. E de lá nós entendemos que ainda não é o topo e a gente vai subindo um pouco mais, com muita alegria e gratidão, tá? Não com ganância, mas trazendo pessoas, porque o cerne da vida é multiplicar, é não parar de evoluir até chegar ao nosso último dia aqui, tá bom? Então as pessoas aí não vendem mais, elas não têm mais, porque elas se acomodam com muito ou com pouco que elas têm. Isso daí realmente é muito ruim, tá? Então, se você é um acomodado, uma acomodada, eu te convido a se levantar e tomar um rumo na sua vida, crescer mais, se desafiar a coisas diferentes, tá? O sexto motivo pelo qual as pessoas não vendem mais é porque elas não entendem o porquê as pessoas tomam as suas decisões. Vendedores aí, eles acreditam que é vender e comprar, e não é assim. Quando você entender o ser humano, quando você entender o porquê que as pessoas compram de você, você vai vender, você vai vender muito. Porque as pessoas vendem, na verdade as pessoas vendem, as pessoas compram dos que vendem por dor ou por prazer. Acabou. E você precisa entender na profundidade o que significa dor e prazer no teu segmento, naquilo que você faz. Quando você entender o motivo das pessoas, você terá todas elas em suas mãos, para o bem, ok? Então, entenda o porquê das pessoas. Se você não entender o porquê das pessoas, realmente você aí não vai ter ganhos, tá? Sétimo passo aí, né? Sétima dica, por que as pessoas não vendem tanto? Porque as pessoas, os vendedores, eles colocam os seus motivos na frente dos motivos dos clientes. E você precisa ser uma pessoa muito honesta para entender o momento daquela pessoa de comprar aquilo que você oferece ou não. Porque às vezes aquela pessoa que vai comprar de você, o que você tem para oferecer para ela, não é o momento dela, não é a necessidade dela. Ela tem aquele dinheiro para investir em algo um pouco mais importante do que aquilo que tu vende. E você precisa ter muita ética para não colocar o seu motivo, que você tem que bater a meta, que você precisa lucrar na frente do motivo do seu cliente. Porque não adianta vender e vender uma vez. O importante é vender e vender sempre. E a conexão com pessoas, as pessoas é que realmente o relacionamento que faz as coisas acontecerem. Então não adianta você aí colocar os seus motivos, as suas metas, a tua comissão, o teu lucro na frente da necessidade real do teu cliente. Então
Para de querer oferecer aquilo que não é a hora da pessoa, não é o momento dela, e ela não vai ter o ganho que ela precisa naquele momento com o que você tem. Então, sempre entenda, já estou dando até uma dica aqui, tá? O que você está oferecendo é a doença do teu cliente, é a dor dele, então vai lá e dá o remédio. Se não for, seja ético e fala, ó, é em outro momento que eu venho falar com você, porque nesse momento a tua prioridade tem que ser outra ou é outra. Beleza? Então não coloque aí os seus motivos na frente dos motivos dos clientes, dos seus clientes, tá? Oitava dica, por que as pessoas não vendem muito? Porque elas não fazem perguntas de fechamento. As pessoas querem vender e não querem vender. E você aí precisa saber como fazer um fechamento de vendas. Você precisa chegar e falar, ó, aqui é isso, eu já te mostrei como é que funciona esse produto, esse serviço, vai te ajudar nisso, naquilo, e aí? Vamos fechar? Vamos parcelar 10 vezes? Como é que fica melhor para você? É fechar mesmo a venda, é a pergunta de fechamento, é fechar. Que dia é hoje? Vamos fazer hoje o negócio? Então as pessoas, elas querem vender, mas na hora de fechar ali, elas não vendem, deixa meio aberto e aí ela perde a venda, tá? Então aprenda a fazer perguntas de fechamento, seja direto, tá? Porque você está pedindo favor, você está oferecendo soluções. Então você tem que aprender a fazer fechamento, ser claro no comando das vendas, tá? No comando do fechamento das vendas. E nono motivo porque você não está vendendo mais ou não está vendendo tanto é comemorar na venda. Não comemore quando você vende alguma coisa. Porque, como eu te disse, o mais importante do que vender é vender mais de uma vez. E às vezes você comemora ali, vendeu e você esquece aquele cliente. Só que você só deve comemorar quando o teu produto, o teu serviço já fez a diferença na vida do teu cliente. Aí você pode sentar, pular e comemorar, porque ele será um cliente recorrente, será um verdadeiro cliente e ele trará outros clientes também. Então não fica comemorando aí logo no momento da venda, até na questão emocional mesmo, porque tudo se percebe, as emoções ficam muito claras nas vendas. Então você tem que aprender aí a gerir muito bem isso. E só comemorar as suas vendas quando você realmente ver o resultado positivo na vida do seu cliente com aquilo que ele comprou de você. E 10ª e última dica, por que você aí não vende muito, não vende tanto, é porque você não mede o processo de vendas que você tem. Você precisa medir aí na semana, no dia, como foi o teu processo, o que foi que você fez errado, a questão da prospecção, a questão da abordagem, a questão do teu persona, da persona do teu cliente. Merça o teu processo de venda, o teu funil de vendas. Comece a olhar ali o que precisa ser reajustado, o que precisa ser melhorado, porque vendas é a alma do negócio. E se você não vender, você vai quebrar. E se você quebrar, enfim, né? Fica difícil. Então, aqui, sem besteira, eu tô falando pra você 10 coisas que não é pra você fazer quando você vende, que com certeza essas atitudes, esses posicionamentos estão atrapalhando aí no teu crescimento. Então, se você colocar em prática essas dicas que eu te disse aqui, com certeza você já vai começar a vender um pouco mais. E se você aí quiser saber como vender realmente, quais são as técnicas que se precisa para vender e vender bem, nós estamos aqui à disposição. Eu tenho um projeto completo, metodologias que realmente funcionam para te fazer aí vender e ser feliz e ensinar a outros a ganharem também. Então, esse foi o nosso programa de hoje e eu espero que você coloque em prática e eu espero que você tenha aí grandes vendas e grandes conquistas. Um abraço. Esse foi o quadro 10% aqui no programa com a Dalila Reis. Vamos aos destaques agora do Jornal Agora, Bárbara. O Jornal Agora não, perdão. Ô, saudade do Jornal Agora, né? A gente teve uma grande parceria com o Jornal Agora. Mas o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Traga aí os destaques, Bárbara. Os destaques de hoje do Jornal à Tarde, que você também pode acompanhar pelo site tviplay.com.br. Temos notícias aqui do incêndio, Barbosa, em ônibus, né? As aulas foram suspensas
em escola de Sussuarana, Salvador, da rede municipal. Inclusive, não sei se você lembra, Bárbara, no dia 31, a gente falou aqui de um incêndio de ônibus aí. Inclusive, eu até sugeri à polícia o seguinte, que aquele ali seria uma forma de retaliação dos bandidos, porque no mesmo dia, você lembra que a polícia achou vários celulares nas celas, né? Verdade. E a penitenciária Lemos Brito, ela fica justamente no bairro de Sussuarana. Então tem algo a ver aí, tem alguma relação aí, a polícia não divulgou ainda, mas hoje foi mais um ônibus incendiado aí nessa região de Sussuarana, né? Na Velha Sussuarana, onde fica aí a penitenciária Lemos Brito. É algo que está sendo recorrente, né? E é bem grave. E aí, aqui também fala sobre roubo de ladrões, roubam 436 iPhones após abrir túnel em banheiro de confeitaria. Isso aqui foi fora do Brasil. Cafeteria, né? Cafeteria. Cafeteria. Aqui foi nos Estados Unidos. Ah, imagina, até lá, hein? Isso, é. Que a gente pensa que isso é coisa só do Brasil, né? Mas até nos Estados Unidos o pessoal tá roubando iPhone aí. Agora lá é um roubo específico, né? Os vagabundos, os ladrões planejaram e entraram para roubar 400 aparelhos, Isso. né? Você bota aí lá a média de $1.500 um aparelho desse, é a média, né? Então, $400 mil ou mais, quase $500 mil, né? $500 mil de roubo de iPhone nos Estados Unidos, apenas em uma cafeteria, hein? Se a moda pega aqui no Brasil, hein? É verdade. Que aqui estão tomando na rua. Aqui ele não olha qual é a marca, não. Eles querem celular para vender por R$100. O ladrão do Brasil é tão vagabundo, é tão baixo, que ele rouba um celular de 6 mil e vende por R$100 para trocar por drogas, para comprar drogas. Né? Ele não sabe nem negociar, misericórdia. Violência aqui em Feira de Santana, 4 homicídios são registrados no feriadão, né? Ao decorrer aqui desses 7... Olha, não, neste mês, aqui tá falando. No total mês, foram né? registrados 7, neste mês, 7 homicídios, né? Em Feira de Santana. E 4 somente registrados no feriadão agora, Semana Santa. Aqui em Feira de Santana. Pois é. Peraí, o TJ Bahia, né? Tribunal de Justiça da Bahia lança concurso com remuneração acima de 6 mil, hein? Então você que está querendo participar de um concurso público, preste atenção aí no edital do TJ Bahia. É verdade. Aqui também carga transportada no Centro-Sul baiano irregularmente é apreendida na BR-116. Os policiais rodoviários Barbosa encontraram indícios de adulteração nas notas fiscais da mercadoria. Foram várias carretas apreendidas aí, né? Verdade. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem, ele foi inocentado por roubo, né? E depois virou réu de novo, porque passou pelo reconhecimento facial. Né? Eu li essa história aí, tá confusa, porque assim, esse indivíduo, ele teria sido preso ilegalmente, ou seja, ele não teria praticado crime, foi preso por questões racistas, né? Segundo ele, a polícia, por ele ser negro, o prendeu e foi provado que ele não tinha culpa de nada. Aí foi colocado na rua, a Secretaria de Segurança Pública pediu perdão, pediu desculpas e deixou o cadastro dele lá, como bandido. Então não adiantou nada soltar ele, inocentar ele e deixar o cadastro dele lá com a foto. E aí ele foi reconhecido de novo por essa mesma foto e foi preso de novo. É uma história confusa, mas o advogado dele, inclusive, já se pronunciou e disse que vai pedir uma indenização do Estado, né, por esse erro aí. Aqui fala que foi um caso de racismo, né? Por parte da polícia. O Bolsonaro está fazendo o que aí nessa foto aí? Tem Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, ao saber que será avô de um menino, e diz que é macho, né? A fala dele é macho, um varão, né? Que Bolsonaro aí vai ter um netinho, ó. É engraçado, né? Todos nós, né, brasileiros, no mundo inteiro, isso é uma cultura, né, mundial. Todo mundo gosta de ter filho homem, né? Mas se não nascer essas mulheres, né, como é que ia ficar? O ex-presidente Bolsonaro aí tá aí falando do neto. Aqui, Lula, né, tá dizendo que cumpriu em 100 dias, cumpriu um terço das promessas de campanha, né? Diz que Lula está trabalhando, viu, Barbosa? Ele cumpriu deixa eu lembrar aqui, né? Ele prometeu muita coisa, Acho que ele fez a questão sancionou a lei, né? Que já estava em trâmite no Congresso,
para reforçar a Lei Maria da Penha, né? Mas não foi uma promessa dele de governo. Eu vou lembrar quais foram as promessas dele, né? Mas está cumprindo, né? Pelo menos algumas ele já cumpriu, né? Sim. Aqui tem mais de Lula, governo Lula. Peraí, lembrei de uma. Ele disse que ia baixar o preço da gasolina e ia nacionalizar o preço da gasolina, ainda não conseguiu. Né? Ele falou que uma das metas dele, essa é a mais difícil de todas, né? Que nenhum brasileiro vai passar fome, essa é a mais difícil cumprir, porque não depende só dele, né? Infelizmente, depende da geração de empregos. Mas o que depender de ajuda e Bolsa Família, ele já está cumprindo também, então foi mais uma promessa que ele cumpriu, né? Então já cumpriu umas 3 promessas aí. Gustavo está na linha com a gente, pode participar do papo também, né, Gustavo? Pode. Volta aí, Gustavo. Continua friozinho aí, a garoa aí, na terra aí da conquista. Da Suíça Baiana, da Suíça Baiana. A Suíça Baiana. A terra de Gilberto Gil, de Glauber Rocha e de Elomar Figueira, né? Olha, a gente dá uma moral danada, a gente fala todo... Não ouviu, não. E também... Gustavo, e vai convidar eu e Barbosa pra gente ir aí, Vitória da Conquista, quando comer um fundi aí. Ultimamente usar um casaco de pele. O problema é que não dá para deixar o programa aqui, né, Gustavo? Ou um ou outro. A gente transmite, vai para o nosso parceiro, a nossa querida Mega Rádio, que você conhece, vai lá e transmite lá. Uma transmissão. Barbosa, agora eu queria falar uma coisa muito importante, que você me pediu para voltar, estou trazendo, atualizando as informações aqui da Conquista. Hoje acordamos de manhã com essa notícia ruim de que haveria uma possibilidade de um ataque, de um massacre a uma escola muito famosa aqui, o Centro Integrado Navarro de Brito, que é um centro integrado com muitos estudantes, muitos alunos. As aulas não foram suspensas e o coronel Ivanildo e a Polícia Militar, a Polícia Civil, essa é a escola municipal também, mas tem um centro integrado. E aí o coronel Ivanildo mandou colocar policiamento em todas as escolas municipais, estaduais e particulares da Conquista, todas. Barbosa, eu recebi aqui notícia, todas as escolas estavam protegidas. Esse é o Luiz Eduardo Magalhães, colégio estadual também grande, todas, inclusive as municipais, as estaduais, e as particulares, perdão. E as particulares, quem está recebendo informações aqui, mandar um abraço para meu amigo Rodrigo Ferraz, jornalista também, que está participando com a gente aqui, ao vivo, acabou de informar, esse é o centro, essa foi a escola que foi ameaçada. Essa escola foi ameaçada e a gente já tem aqui a informação quentíssima, acabou de acontecer isso aqui, informamos, a Polícia Civil de Vitória da Conquista informa que a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, sob comando do nosso querido Fabiano Aurich, delegado, tomou conhecimento da ameaça e iniciou imediatamente investigações. Na manhã dessa segunda-feira, localizou o suspeito e o mesmo já foi conduzido para a delegacia de polícia aqui no DISEP, já está prestando depoimento. Maiores informações a gente vai trazer no decorrer. Esse cidadão aí, ó, foi localizado, olha isso aí, foi localizado, já está na delegacia do DISEP, prestando depoimento. Aqui o sistema é bruto aqui, viu? Aqui, como diria meu amigo Luizinho Trio da Ruana, o sistema é bruto. Aqui já pegaram o cara, já levaram para a delegacia. A gente não sabe ainda as maiores informações que a Polícia Civil, através do nosso querido doutor Fabiano Aurich, o coordenador da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, ele não nos forneceu mais informações, mas eu recebi também a nota, está aí já com o Rafa, a gente recebeu aqui agora. Essa aí, ó, esse é o DISEP, essa imagem é atual, viu? Nós já temos informações que essa imagem é atual, ele acabou de chegar, essa pessoa está até pondo já, junto à delegacia competente, já no DISEP, amigo. Aqui o negócio é bicho de pega. Eu queria só terminar aqui minha participação, Barbosa, dizendo uma outra notícia. A gente está falando do frio aqui, Vitória da Conquista, e a gente tem um prazer enorme de ser convidado. A TVI foi convidada ano passado e a gente vai ser convidado. Nós fomos convidados mais uma vez a participar do grande evento que tem Conquista, que é o Festival de Inverno. Eu só queria dizer aqui, vou dar um spoiler, que são 3 atrações confirmadas. 3 atrações confirmadas para o Festival de Inverno. Olha aí. Olha isso. Ave Maria. É o tal do Léo Santana. A Marisa Monte já era uma figurinha que já estava confirmada. E agora o Tiaguinho, domingo. Então, aí, ó, pela sequência, a Marisa Monte não divulgaram ainda, mas Léo Santana no sábado, Tiaguinho domingo. Marisa Monte, então, provavelmente vai ser na sexta-feira.
Já são 3 atrações. Você que é de Itabuna, Ilhéus, você que é de Itabuna agora, está ouvindo aqui a nossa TVI News e está ouvindo nossa programação aqui na TVI, eu só digo o seguinte, se você não correr para poder... É porque a gente é convidado, somos a única televisão que pode passar imagem dentro do Festival de Inverno, é de outra empresa, mas é uma empresa parceira, que chamou a gente, convidou, a gente está lá, né? Então, a única televisão que pode transmitir imagem lá de dentro, que pode fazer entrevista, somos nós, a TVI. E a gente está avisando o seguinte, não tem mais local para você se hospedar. Então, corra, porque se você conseguir agora, se hospede. Aqui a gente está virando igual a Ibicuí, tem que alugar casa, porque a hospedagem já acabou. Nós estamos em março, Barbosa, abril, né? Nós estamos em abril, Barbosa, e já acabou, já, viu? Não tem mais jeito. Se você quiser vir para cá, a gente vai ter que alugar casa. É isso aí. Como é perto das duas cidades, né? Não dá para ele ficar no festival todo, mas ele pode ir num dia, voltar, né? E assistir pelo menos um dia aí. Vale a pena, vale a pena. E a gente tem ainda a micareta de conquista agora, de 20 a 21 de abril, com o seu amigo, você até conhece bem, Massinha, Pedro Alexandre Massinha, que vai fazer a micareta, voltou a micareta, um evento grande, para mais de 10 mil pessoas, mas o Festival de Inverno é um evento que realmente chama muito mais atenção. A gente está falando aqui agora pelo fato inusitado, de que já tem a dificuldade de hospedagem. E hoje a mais importante notícia, graças a Deus, é que o vagabundo que estava fazendo terror aqui na cidade já está preso, já está lá no DISEP, com fé em Deus vai responder pelo crime desse crime que deixou a cidade toda polvorosa. A gente só ouve aqui as polícias passando aqui, ó, a sirene da polícia aqui no comércio. Essa besta, né, fez a ameaça antes de agir, né? Ainda bem, né? E aí a polícia já tratou de prendê-lo e eu espero que não apareça outro engraçadinho aí para fazer esse terrorismo aí, né, com os estudantes, que foi mais um dia sem aula aí. Mas é isso aí, felizmente, né? Felizmente não houve fato nenhum. Reforçando só, Barbosa, aqui a gente recebeu mais uma vez por outra fonte a informação da ASCOM, da Polícia Civil, a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, informando e registrando que a polícia, a 10ª Coordenadoria do nosso querido doutor Fabiano Aurich, empreendeu busca e localizou o cidadão que estava, eles não dizem ainda o nome, nem a idade, nem nada, mas o cidadão que divulgou esse tipo de ameaça, e ele já está agora, são 11 horas e 50 minutos, Rafa, eu acho que está certo meu relógio, aqui no DISEP prestando depoimento, viu? É 11 horas e 50, Barbosa? 52, para ser mais preciso. Exatamente, ele está agora fazendo depondo no DISEP e já vai com certeza pagar por esse crime que ele fez hoje, deixou a cidade meio tensa. É isso, viu? A gente volta daqui a pouquinho. Né? Principalmente aquelas mães que não trabalham fora, ficam em casa, preste mais atenção ao seu filho, o que é que ele faz no seu quarto, se ele porta algum tipo de arma, seja arma de brinquedo, seja arma de verdade, né? Limpe o quarto dele, procure ir lá, veja o que é que ele guarda, porque a mãe nunca acredita que o filho é capaz de fazer isso, né? Mas se você vê um indício lá que ele está guardando uma faca, ou uma foto de uma arma, ou entra lá na internet, procura lá, né? No momento que ele está na escola ou que ele foi para a rua, veja lá onde é que ele anda navegando, tem meios de você saber quais as páginas que ele navegou, né? E veja lá o que é que seu filho anda buscando na internet. Porque, de repente, um cara desse não passa de um idiota. Às vezes ele não ia nem fazer nada, né? Mas fez essa ameaça e agora se complicou, né? Foi preso ou apreendido, se ele é de menor, a gente não sabe ainda, né? E causa todo um desgaste para a família, para a mãe, para o pai, né? Então é bom que os pais prestem mais atenção aos seus filhos, né? Se ele tem algum distúrbio psicopático, né? Se ele tem algum problema mental, ou se ele é uma pessoa que não se relaciona com ninguém, se ele gosta muito de assistir filme de luta, de terror, tudo isso é bom se preocupar, né? É bom fiscalizar, né, Gustavo? Sim, chegando. Isso essa mudança de comportamento, isso é interessante para você falou, porque realmente existe essa possibilidade, que a gente começa a ter que sentir isso. Você tem que estar dono e cônscio de tudo que está acontecendo no teto de sua casa. Embaixo do teto de sua casa, você tem que saber. A gente está recebendo aqui a notícia, Barbosa, ele está sendo ouvido agora pelo delegado Odilson, que é o delegado plantonista
e a pessoa, ainda não sabemos se é menor ou não, mas já existe uma possibilidade de que foi apenas uma bobagem de um rapaz, de um adolescente, mas a gente não confirmou ainda, mas que seja bobagem ou não, ele vai ter que pagar por isso e fechou a cidade hoje. Infelizmente, Vitória da Conquista hoje ficou refém de um cidadão falando uma bobagem. A gente está recebendo de todo mundo, está mandando notícia para a gente aqui agora. Tem um grupo de notícias que a gente recebe e eles estão mandando aqui agora. Mas que vai ter que pagar por isso, vai. Eu só discordo que não é uma bobagem, porque assim, ele transtornou a cidade, ele causou pânico na cidade, ele causou terrorismo na cidade. Então, antes de qualquer coisa, isso aí foi um ato de terrorismo, né? Porque ele amedrontou uma cidade toda. Quem é que ia saber de uma notícia dessa ia deixar seu filho ir para a escola, ia levar seu filho para a escola. Tem mães e pais que trabalham, então deixa o filho na escola, depois vai trabalhar. Já que o filho não foi para a escola, às vezes a mãe nem trabalhou, o pai. A polícia gastou combustível, botou seus agentes para fiscalizar as escolas, rondar as escolas, as ruas para buscar esse indivíduo. Então, assim, ele mobilizou o Estado em Vitória da Conquista. Então, não é uma bobagem o que ele fez, né? Ele pode até ser bobo, mas o que ele fez não foi uma bobagem e foi um ato de terrorismo e tem que pagar por isso. Se for menor, vai ter que pagar de alguma forma. Aí o juiz da infância e da juventude, né? Vai ter que ver uma forma dele pagar por isso, até para aprender que isso é um ato terrorista, né? Quando você aterroriza uma cidade, você é um terrorista. Isso, e com certeza, aqui as notícias estão chegando, já tem os fotos aqui já do depoimento dele com o nosso querido delegado plantonista. A gente já vai passar, daqui a pouquinho nós estamos colhendo informação aqui, todos os blogs da cidade estão comentando isso, a cidade realmente parou, você tem toda a razão, não é uma bobagem, é a besteira, ele que é bobo, ele fez uma bobagem, vai ter que pagar por isso, porque se fez também, algum motivo tinha, tem interesse em fazer alguma coisa, ele tem que pagar por isso. Com certeza. Ele deve saber que teria consequência, né? Um ato desse na internet, né? Nós estamos na terceira cidade da Bahia, Barbosa, 14ª do Nordeste. Se você não tiver preocupação com isso, a gente está tendo preocupação porque existe realmente uma situação delicada nesse momento. A gente está vendo acontecer aí. Então, nós estamos na terceira cidade da Bahia, uma cidade que é fronteira com Minas, então existe uma grande movimentação de pessoas e a cidade hoje, acordamos com essa notícia e aqui, nesse momento, depois de menos de 2 horas, a Polícia Civil já tinha localizado, então a gente vai trazer mais informações, com certeza. Amigo, muito obrigado, né? Você sempre trazendo furos de reportagem aí, direto de Vitória da Conquista, né? Você está saindo melhor do que muito jornalista por aí, viu? Eu vou fazer o curso, vou entrar vou fazer jornalismo. Aliás, a gente tem aqui um curso na UESB de jornalismo, quem sabe eu vou fazer também. Estou gostando dessa ideia. É uma boa, Gustavo. Aí você fica com 2 profissões, vai ser bacana. 3. 3 já, é verdade, 3 profissões. E a de jornalismo é bom, complementa as outras, viu? Vai divulgar as outras. Exatamente. Um abraço, Barbosa. Um abraço. Bacana. A gente vai ter um pouquinho lá no Alerta da Cidade com o Menino dos Santos, não faltasse, hein? É isso aí, daqui a pouquinho. Valeu, Gustavo. Um abração e muito obrigado. Bárbara, alguma outra notícia aí pra gente? Barbosa, esse final de semana, no domingo, teve a final do Campeonato Carioca de Futebol, né? E o Fluminense foi bicampeão, né? Ele é bicampeão do Campeonato Carioca. Aí teve o jogo com o Flamengo e foi o placar 4-1. Por isso que a Antonieta não veio hoje, está de cabeça inchada. Antonieta é flamenguista? Tomou um chocolate na Páscoa, né, Toné? 4-0. É difícil pro flamenguista nesse momento, Barbosa. E o Fluminense mostrou para que veio no domingo, porque o jogo foi a uma decisão, disputa, né, do Campeonato Isso. Carioca. E outra coisa, o Fluminense estreou Marcelo, lateral esquerdo, que há muito tempo jogava na Europa, né? Saiu do Fluminense, foi para a Europa, jogou muitos anos no Real Madrid, foi considerado o melhor lateral esquerdo do mundo, depois do Roberto Carlos, né? E voltou ao Fluminense, inclusive marcando gol nesse jogo de ontem. Então tá de parabéns o Fluminense, um abraço aos torcedores Pó de Arroz aqui do sul da Bahia, né? Os nossos queridos torcedores do Fluminense são os chamados tricolores. Um abraço aí pro doutor, ex-juiz da infância e da juventude, né? Doutor Marcos Bandeira,
que é torcedor do Fluminense Olha as também. imagens lá do Fluminense. Nós tivemos outra decisão também do Campeonato Mineiro, o Atlético, né, o Galo foi mais uma vez campeão em cima do América, e nós tivemos também a decisão do Campeonato Paulista, né, onde o Palmeiras goleou a Água Santa. Né? Verdade. Depois de ter perdido o primeiro jogo, ontem jogou para valer e goleou a Água Santa no Parque Antártico e foi campeão. E só para finalizar a notícia do esporte, Bárbara, né? O Bahia joga nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, com volta redonda, e vamos observar esse time aí, né? Para ver o que é que ele vai dar para a gente no Campeonato Brasileiro, que começa sábado para o Bahia, viu? Sábado o Bahia estreia no Campeonato Brasileiro. E no domingo o Vitória estreia na Série B também do Campeonato Brasileiro. Então vamos ficar de olho nos nossos baianos, o que é que eles vão fazer para nos representar bem, né? No Campeonato Brasileiro desse ano. Já começando pela Copa do Brasil, quarta-feira, o Bahia e Volta Redonda. Tem mais notícia aí? É verdade. Olha, Barbosa, nesse feriado teve acidente em Ilhéus. Tá? No domingo de Páscoa, no dia 9, né? Aconteceu um acidente na rodovia BA 001, né? No trecho duplicado, mais conhecido como a rodovia da morte ali, viu, Barbosa? Que tem geralmente muito acidente. Infelizmente, o homem identificado como Diego Souza, de 20 anos, ele é morador do bairro Nossa Senhora da Vitória e morreu, né? No local, porque... Bateu a não cabeça. tem os indícios do que houve o acidente, mas só foi encontrado já ele sem vida. O SAMU foi acionado, mas foi encontrado sem vida, né? E aí a Polícia Técnica, o Departamento de Polícia Técnica, ele retirou o corpo e foi isso aí que ocorreu bem no domingo de Páscoa em Ilhéus, Barbosa. Esse trecho da BA-001 que a Bárbara se refere é aquele trecho dentro da cidade, né, que sai ali da ponte Jorge Amado, a nova ponte ali do Pontal, e segue até depois do aeroporto, ali até a Praia do Sul. Então, em frente à pousada Costa do Cacau. Ali é um trecho da BA-001, mas é considerado uma via urbana também, né? Uma avenida ali dentro de Ilhéus. Eu vou convidar aí, Bárbara, vamos ver se a gente localiza o Major Serpa, né? O Coronel Serpa ali. Sim, vamos tentar. Para ele vir aqui falar sobre o trânsito de Ilhéus. Eu quero saber o seguinte, por ser um ABA, o CETRAN de Ilhéus, que lá não é CETRAN, lá é SUTRAN, né? Se o SUTRAN não tem a obrigação de fiscalizar esse trecho, porque ali já morreu uma moça que estava estudando odontologia, né? Um atropelamento grave. Verdade. Já tivemos vários acidentes, principalmente atropelamentos. Então eu quero saber do Coronel Serpa, né? O que é que acontece nessa parte do trânsito de Ilhéus. Quem é que tem que fiscalizar ali no dia a dia? É a Polícia Rodoviária ou é o SUTRAN, por ser dentro do município de Ilhéus, a área urbana da cidade? A gente vai conversar com ele aí, se ele nos permitir, né? Se ele quiser vir aqui ou até online dar entrevista para a gente. Maiores detalhes desse atropelamento e desse acidente de ontem que a Bárbara falou, você vai ter no programa Alerta Cidade, que está chegando aí com Denilton Santos. A gente volta amanhã, se Deus quiser, não é isso, Bárbara? É isso mesmo, Barbosa. Até amanhã. Uma boa tarde Tchau, a tchau. todos. Até amanhã, se Deus quiser.